A paz do Senhor Jesus. Vou estar lendo Ezequiel, o capítulo 12, mas eu vou estar lendo aqui o versículo 28, que diz assim: Portanto, disse-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Louvado seja Deus. Amados irmãos, esse versículo aqui vai falar acerca de que Deus está falando com o profeta acerca de profetas falsos. E aqui ele vem revelando e falando que tinha muito profeta e muita profetisa se levantando e falando, assim diz o Senhor, quando ele não estava nesta fala. E o Senhor, ele se levantou para poder combater, para poder falar contra esses profetas. Porque, de fato, o nosso Deus é um Deus de promessas, um Deus que fala conosco. Mas muitos aqui estavam sendo usados pela mentira, pela falsidade. Homens que estavam adivinhando, que estavam falando que tinha visão, profetas que estavam profetizando acerca só de coisas boas, porque a gente vai ver aqui no texto que Deus cobra deles falando. Vocês falam que é tempo de paz, vocês falam que é tempo de bonança, né? Tempo de coisas boas, quando a minha palavra está dizendo que não é. Então, eles falam tudo ao contrário. E esses versículos hoje veio nesta manhã como flecha ao meu coração, porque estamos vivendo nesse tempo, amados irmãos. E os irmãos há de concordar comigo, porque nós estamos vendo muitos profetas, né? Acerca de prosperidade, acerca de sermos abençoados, acerca de Deus ser conosco, de estar na nossa vida. E Ele está, irmãos. Só que nós temos que ver a questão da vida que a pessoa está levando, da vida que a pessoa está, porque muitas das vezes os profetas se levantam para profetizar para certas pessoas e falar que Deus é com a pessoa, que Deus isso, Deus aquilo, mas a vida da pessoa está desconcernente àquilo. Então a profecia não encaixa. Deus não se levanta para dizer que é com uma pessoa que é profana, uma pessoa que está vivendo tudo errado, na mentira, na falsidade, no engano, trapaceando os outros. Né? Deus não é Deus de confusão. Deus só vai se levantar, e nós vamos ver na palavra do Senhor que Ele só se levantou em favor daqueles para falar que era contigo, acerca daqueles que estavam no caminho, servindo a Deus. Louvado seja Deus. Né? A gente pode ver exemplo Moisés, Deus falou que era com ele. Josué, Deus era com ele. E todos os outros que a gente pode citar aqui, que Deus se levantou para dizer que era com ele, são pessoas, Gideão, pessoas que estavam trabalhando, estavam na obra de Deus e tinham um coração reto diante do Senhor. Então, Deus não fala com quem é ímpio, fala se ele tem uma obra, tem uma promessa, mas nós vamos avaliar que é para salvação. Não é Deus dizendo assim: olha, meu filho, minha filha, aonde você coloca a planta dos seus pés, eu sou contigo, eu vou contigo. É diferente a profecia, irmãos. Então, nós temos que avaliar. Louvado seja Deus. E Deus aqui, Ele está dizendo: cuidado. Cuidado com esses profetas que só profetizam a bênção, que só profetizam dizendo que tem paz, quando nós não estamos vivendo tempo de paz. E nós temos que ter sabedoria de receber a profecia da parte de Deus. Por isso que nós temos que buscar o discernimento do Espírito Santo. Aleluias. Eu não sei como é com os irmãos, louvado seja Deus, mas eu, se estou num culto bastante espiritual, antes do profeta sair, irmãos, lá do banco dele, e vir à minha direção, o Espírito Santo já testifica, vai falar comigo. Louvado seja Deus. E é assim que Deus faz. E o profeta vem e fala comigo. Então Deus é maravilhoso. Deus, Ele não deixa nenhum dos seus filhos enganado. E nesta manhã Ele está dizendo: cuidado com as profecias falsas. Cuidado com aqueles que estão dizendo que está vendo e não está vendo nada. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus que nos caminha para o caminho da retidão, para acertar. E aqui ele está dizendo: olha, cuidado com esses profetas, cuidado. Eles estão profetizando e não é eu que falei, não haverá cumprimento daquilo que eles estão falando, e você vai ficar esperando e não vai se cumprir. É o Deus que está falando aqui no versículo. Ó.
25. Porque eu, o Senhor, falarei a palavra e que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e cumprirei, assim diz o Senhor. Qual é a forma e o meio de eu saber que é Deus que está falando? Quando ele fala e cumpre. Ah, mas às vezes demora. Mas se demorar, se for Deus que falou, vai se cumprir. É isso que Deus está falando aqui. Louvado seja Deus, irmãos. Eu na minha vida, eu quero falar como exemplo. Tudo que Jesus tem falado desde que eu aceitei como Senhor e como Salvador tem se cumprido na minha vida. Tem se cumprido. Coisas que Deus fala em uma semana e acontece. Coisas que Deus... tem coisas ainda que não aconteceram, mas Deus vira e mexe e fala do assunto. Louvado seja Deus, porque Ele não deixa cair por terra aquilo que Ele falou. Sabe quando você está assim, né? Jesus falou tem 5 anos, mas acho que aquilo era coisa do homem. Ele levanta outro profeta e fala, assim diz o Senhor. Não fiz ainda, mas vou fazer. E é assim que Deus faz. E é orações íntimas, orações em pensamento. E o nosso Deus é lindo, é maravilhoso. E aqui nesta manhã, irmãos, Ele está falando para a gente abrir os olhos com os profetas que só profetizam bênção, porque existem vários tipos de profetas. Existem aqueles profetas que querem ser beneficiado, né? Profetiza através de dinheiro, e aqueles que querem simplesmente serem ali vistos, né, como profetas que profetiza, e nós temos que abrir o olho, irmãos, porque a profecia existe, mas existe aí o falso profeta, aquele que profetiza para poder enganar o povo, com espírito de engano, isso mesmo. O diabo também usa a vida de pessoas para profetizar enganos. Louvado seja Deus. E nós temos que nos livrar disso. Mas aqui no 28, onde eu li, Jesus, né, Deus está dizendo, portanto, diz-lhe assim o Senhor Jeová, que não será mais retardado nenhuma das minhas palavras. O que falei vai cumprir. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele cumpre. E nesta manhã Deus está falando com algumas pessoas aqui, receberam promessas que ainda não se cumpriram. Ele está dizendo, calma, vai se cumprir na tua vida as minhas palavras, porque eu, o Senhor, é que falei, eu é o Senhor que disse. E o meu tempo, quando chegar a hora, vai se cumprir. E você vai ver que fui eu, o Senhor, que falei e que profetizei acerca da sua vida. Descansa o seu coração. As promessas não se retardarão, elas vão se cumprir. É essa a palavra de Deus ao seu coração. Amém? Curtam, comentam e compartilhem.